Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês um review de usuário do Big Linux após utilizar por um pouco mais de um ano. O Big Linux é uma distribuição brasileira baseada no Manjaro, que por sua vez é baseada no Arch Linux, que traz como interface gráfica o KDE. A gente já está utilizando aqui o KDE 5.27, que é a versão mais recente dele. Mostrando para vocês aqui o NeoFet, eu estou utilizando um kernel que não é o kernel padrão que vem no sistema, que é o kernel Xamode V3. Vou mostrar para vocês então os kernels padrões que vocês têm como opção na hora que vai instalar uma ISO. E vou mostrar também, caso você queira testar outros kernels, ver como é que fica no seu computador, o processo que você faria, Isso também faz parte de uma das coisas que eu achei interessante e fácil no Big Linux. Mostrando então aqui no site do Big Linux, hoje a gente tem essas três ISOs aqui. Essa ISO que traz o kernel Manjaro 5.15 e traz o Mesa Amber, para quem utiliza a placa de vídeo AMD ou então gráficos integrados da Intel ou da AMD. E aqui utiliza o kernel 6.1 Manjaro com o Mesa Stable, que está na versão 23.0.2. E aqui o kernel 6.2 Manjaro, que seria a versão mais atual do kernel Manjaro, e traz o Mesa TKG Git, que está na versão 23.2.0. O Mesa TKG Git não é só apenas a última versão de Mesa que a gente tem, mas é uma versão modificada desse Mesa. Esse pacote, originalmente, ele vem de um repositório chamado Chaotic AUR, e o pessoal aqui do Big Linux compilou esse pacote para o próprio repositório do Big Linux. Tanto o kernel 6.1 como o kernel 5.15 são versões LTS, ou seja, que tem aquele longo prazo de duração de suporte oficial. O próprio site aqui já indica algumas informações, por exemplo, a versão do KDE Plasma, a versão do KDE DIR, a versão do LibreOffice e a versão do Brave. Ele informa que a versão do Brave e não do Firefox, porque o Brave é o navegador padrão que hoje vem no Big Linux. Na época que eu instalei, que já tem 1 ano e 4 meses, ele trazia tanto o Brave quanto o Firefox. Eu estou utilizando aqui o Google Chrome, que eu instalei pela Big Store, eu já vou mostrar para vocês a Big Store. Eu utilizo o Google Chrome, mas eu também utilizo o Brave. Eu também utilizo o Firefox, na verdade. Para explicar o porquê que eu estou usando 3 navegadores em vez de um só, vou mostrar um pouquinho para vocês então porquê que eu fui fazendo essas trocas de navegadores, Bom, o Google Chrome era o navegador que eu já estava acostumado a utilizar no Windows, era onde todas as minhas senhas e logins estavam tudo salvo, então por isso que eu instalei o Google Chrome. O Brave, ele fica aqui como padrão nos web apps do Big Linux. Eu vou mostrar aqui para vocês o menu. E a gente tem aqui esse padrão de web apps e web apps do Google. Eu vou clicar aqui e vir em adicionar e remover web apps. Todos esses aqui são os web apps que eu mesma criei. E aqui do lado são os web apps que já vêm por padrão no Big Linux. Você tem aí a opção de desativar ou ativar o que você quiser. Aqui em adicionar web apps você pode criar um novo web app e por padrão ele deixa aqui no Brave, mas você pode alterar para outros navegadores que estejam instalados no sistema. Como são esses 3 que está instalado aqui para mim, ele mostra essas 3 opções. O legal aqui é também que você pode selecionar aonde você quer deixar salvo esse web app. Para mim, a função de web app é um grande facilitador aqui no meu dia a dia. Eu acho muito mais prático vir no menu, por exemplo, quando eu vou assistir uma série, um filme, e clicar diretamente aqui já no web app, em vez de entrar, abrir o navegador e entrar no site que eu quero assistir a série. Acho que seria importante dizer também, vocês estão vendo aqui a customização do meu sistema. O Big Linux não vem por padrão assim, Essa aqui é a customização que eu fiz. Esse wallpaper aqui, na realidade, ele é um wallpaper que agora faz parte do pacote padrão de wallpapers do Big Linux. Provavelmente se você estiver baixando essa ISO hoje, essa semana, ou enfim, um pouquinho depois de quando eu lançar esse vídeo, você já vai ter à sua disposição aí. Aqui nas configurações de área de trabalho e papel de parede do próprio KDE, você vai ter essa opção aí aparecendo para você. Se você gostou da maneira como está customizado aqui, o meu sistema, você pode dar uma olhadinha num outro vídeo que eu deixei, um vídeo anterior a esse que está sendo publicado, onde eu faço uma customização que é basicamente esse mesmo estilo. Eu acho que 2 coisas muito impressionantes do Big Linux, além dessa ferramenta de web apps,
é a própria loja de aplicativos, que é a Big Store, e a central de controle. Vou mostrar primeiro aqui a central de controle. A ideia da central de controle é centralizar, né, e facilitar aqui a interface daquelas configurações do sistema que a gente tem do próprio KDE, além de algumas coisinhas a mais. Então, por exemplo, aqui a gente tem informações do sistema e hardware. Se você clica aqui em abrir, ele vai pedir sua senha e vai gerar aqui um relatório bastante completo sobre o seu sistema. O legal aí desse relatório, né, que você consegue gerar ele para enviar para uma outra pessoa. Você clica aqui em abrir, ele vai gerar um link, né, que basta você pegar esse link do navegador que vai abrir e mandar para alguém. Aí a pessoa consegue saber o que você está utilizando no seu sistema, a versão de kernel, a versão do driver de vídeo, por exemplo, além de outros drivers que você pode estar utilizando aí, de repente tendo alguma dificuldade com algum dispositivo Bluetooth ou Wi-Fi, por exemplo. Clicando aqui então, por exemplo, em placa de vídeo, né, a gente vê o driver AMD GPU que está sendo utilizado aqui para a minha placa de vídeo, que é uma RX 5500 XT. E a gente vê aqui embaixo que a gente está na versão do Mesa 23.2.0. Isso daqui é bastante útil, né? Às vezes você quer saber uma informação de um driver que você está utilizando, mas não se lembra um comando que você pode utilizar no terminal para poder verificar isso. Então, olhando por aqui, fica bem fácil de descobrir. Além disso, tem essa ferramenta aqui para facilitar a instalação de drivers e firmwares. Quando você clica aqui, automaticamente o sistema vai verificar se tem algo que ele pode te sugerir. Então, aqui no meu caso, ele havia sugerido esse driver aqui, que já está instalado. E ele também sugere esse outro driver aqui, que é para o adaptador Bluetooth. No entanto, meu adaptador já está funcionando tranquilamente com o driver que ele está utilizando, então eu não vou trocar para esse outro aqui. Caso você queira mais especificamente pesquisar em um driver para alguma outra coisa, você vai ter aqui, né, essas várias opções. Outra ferramenta muito interessante aqui dentro da central de controle é o instalador de kernel e mesa. Quando você clica aqui, você facilmente consegue trocar a versão de mesa do seu sistema e também facilmente consegue instalar outro kernel. Então vamos supor que você tenha instalado a ISO com kernel 5.15 que vem com o Mesa Amber. E aí de repente, para a sua placa de vídeo AMD ou para o seu processador Intel, ele não usa, por exemplo, o potencial da sua placa de vídeo. Então aqui facilmente você conseguiria trocar para a versão stable ou para a versão TKG Git. Aqui nas opções de kernel, né, além dos kernels que mostram lá no site, você tem algumas outras opções. Você tem também outras versões LTS mais antigas, né, como essa 5.4, a 5.10 e a 4.19. Além disso, também já é colocado aqui duas versões de kernel Xamode, um Xamode LTS na versão 6.1 e o Xamode 6.2 V2. Bom, por que eu não estou utilizando essa versão aqui, né, que o próprio sistema já me disponibiliza? Porque o meu processador é um Ryzen de segunda geração, que em relação a kernel Xamode, acaba funcionando melhor com o Xamode V3, que é um kernel que tem algumas modificações para se adaptar melhor às instruções de processadores um pouco mais recentes. Outra coisa interessante aqui é a parte de temas, desktop e ajustes. Quando você clica aqui, você tem a opção de selecionar alguns temas padrões aqui, né, da cor do gerenciador de arquivos, né, da cor do sistema. E aqui em desktop você tem essas 6 opções, que seriam as 6 opções padrões, né, que na hora que você vai instalar o sistema você já pode escolher uma delas para inicializar. E eu deixei no Classic e a partir do Classic eu fiz essa customização aqui. Essas 3 versões aqui, essas 3 variações, elas utilizam o LatDock neste momento. A LatDock está sendo mantida pelo Big Linux, mas é um projeto que apresenta ainda alguns problemas de compatibilidade, principalmente para quem utiliza placa de vídeo AMD. Se você utiliza uma placa recente, uma placa nova de vídeo AMD, que vai utilizar a controladora, né, o driver principal, a AMD GPU, você provavelmente vai ter problemas aqui com a LatDock, principalmente no momento quando você abre um jogo e depois fecha esse jogo, a barra de tarefas da LatDock, ela tende a sumir.
Para evitar esse tipo de problema, então, e também porque eu gosto de customizar, eu deixei aqui no Classic mesmo e fui mexendo a partir disso. Eu acho muito interessante que tem essas 6 opções, né? Conversando aí com o pessoal do Big Linux, eles haviam comentado comigo que estavam avaliando se não seria interessante, de repente, refazer esses 3 desktops aqui, esses 3 layouts, sem utilizar a LatDock, né? Para evitar esses problemas de compatibilidade que algumas pessoas tiveram. Aqui na parte de ajustes também tem umas coisas bem interessantes. Aqui você pode gerenciar, né, os programas que vão inicializar com o sistema. Aqui você pode mexer em algumas configurações do Brave. Tem uma implementação, de repente, se você tiver um teclado RGB que não está ligando a luz, né, automaticamente, você pode ativar aqui essa função. No meu caso, eu nunca tive problema, tanto com o meu teclado como o meu mouse que tem RGB, funciona normal. Mas algumas pessoas, dependendo do modelo que utiliza, às vezes acaba tendo problema, então isso daqui é uma solução aí mais fácil. Aqui, caso você queira trocar, né, esses botões aqui da janela, né, passar para o outro lado, olha só. Eu particularmente não gosto disso, eu prefiro aqui do lado direito mesmo. Essa opção de pesquisar arquivos no menu, que é uma coisa que eu gosto de deixar. E essa opção de ativar um unlock ao ligar o sistema, que na verdade isso aqui já vem ativado, né? Caso você não queira, você desative. Isso daqui, bloquear a edição da área de trabalho, também vem ativado, né? Por que isso vem ativado? Como já tem esses padrões aqui de desktop, é um jeito de evitar que as pessoas acabem bagunçando sem querer a maneira como o desktop já veio organizado. Mas você pode facilmente habilitar isso, não só por aqui pelos ajustes, né? Mas por aqui também. Bom, existem várias outras funções interessantes, como esta de restaurar as configurações de programas, que aí você pode restaurar algumas configurações do próprio Big Linux KDE, do Dolphin, do Kate, do Brave, do Firefox, além de algumas outras coisas aqui. Se você for fuçar, né, tudo que tem aqui nesses menus, você com certeza vai encontrar coisas que às vezes pode ser que eu nem nunca tenha visto, porque nunca utilizei. E como esse review está sendo baseado na minha experiência utilizando o Big Linux nesse 1 ano e 4 meses, eu vou seguir então realmente aquilo que é mais relevante para o meu uso. Vou mostrar então para vocês a Big Store. Eu particularmente gosto bastante da Big Store. Basicamente tudo que eu precisei instalar até agora, eu utilizei a Big Store. Você tem aqui as categorias e as subcategorias dentro delas. Dentro de cada subcategoria tem um resumo, né, dos principais programas, principais aplicativos, mas se você utilizar aqui a ferramenta de pesquisa, você pode sim encontrar dependências, né, ou alguns outros programas que não são tão conhecidos, mas que também já estão na Big Store. Para mim, a Big Store é a melhor loja que tem no mundo Linux, considerando a quantidade de pacotes que tem aqui. Evidentemente, ela não é perfeita, tem algumas coisas que eu acho que podem dificultar para alguns usuários, que para mim não dificultou muito. Na primeira vez que eu utilizei, eu parei um pouquinho para pensar sobre o que estava acontecendo, mas logo em seguida eu consegui entender. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que eu queira instalar esse outro programa aqui, o Torrencial, que é um programa de torrents. Eu clico aqui em instalar e vou colocar a minha senha. Até aí, normal, né? Qualquer distribuição Linux segue esse padrão. No entanto, aparece aqui esse pop-up, né, indicando o que o sistema vai fazer. Então ele mostra o que vai instalar, quando tem coisa para remover, ele vai mostrar o que vai remover. E também quando tem algum pacote adicional àquele programa, também aparece no pop-up. E aí, por exemplo, caso aqui tivesse alguma coisa opcional que eu pudesse escolher, em vez do botão aplicar, estaria aparecendo o botão escolher. Eu acho que isso pode ser um pouco confuso, né, para quem está utilizando pela primeira vez, porque aqui dá a entender que você precisa fazer alguma coisa, quase como se você precisasse escolher alguma coisa, se você não parar para prestar atenção e ler aqui que ele está mostrando que vai instalar essas 5 coisas. Eu acho que isso é algo pequeno, mas como eu disse, no primeiro momento que eu fui utilizar isso, eu parei alguns segundos para dar uma olhada e aí sim eu consegui entender que o sistema só estava me mostrando o que ele ia fazer e não necessariamente que eu preciso escolher alguma coisa. Até no caso de programas, quando tem algo adicional, eu simplesmente clico no botão escolher sem escolher nada, ou seja, sem instalar nada adicionalmente, só o programa base mesmo.
Embora isso não seja interessante, porque eu acho que isso demonstra uma certa transparência do sistema, eu também acho que isso pode ser um pouco confuso. Então é isso, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Para um usuário comum, eu acho que isso pode ser um pouco negativo, mas uma vez que o usuário se familiariza com isso, aí ele não tem mais problema nenhum com a maneira como as coisas funcionam aqui na Big Store. Vamos supor que eu quisesse pesquisar aqui o Krita, por exemplo. Depois de alguns segundos, ele carrega aqui várias opções, né? E ele está separando aqui por programas nativos, programas AUR e aqui programas Flatpak. Para mim, isso é super fácil de utilizar, porque eu já me familiarizei com isso e minimamente eu consigo entender aqui a diferença. Basicamente, programas nativos são os programas que estão no próprio repositório do Big Linux. Programas AUR são programas que estão lá no AUR. Para quem não sabe, o AUR ou AUR, como algumas pessoas dizem, é basicamente ali um facilitador onde qualquer pessoa pode compilar, né, e subir um programa. Então, não necessariamente o que está no AUR é uma versão atualizada ou uma versão que de fato está sendo mantida ainda pelo desenvolvedor. O Flatpak, né, faz parte daquele tipo de pacote universal no mundo Linux, assim como o AppImage. Eu particularmente prefiro dar sempre preferência para os pacotes nativos. A não ser que eu tenha algum problema de compatibilidade com eles ou não encontre, né, o que eu preciso aqui, aí sim eu vou então, né, para esses outros pacotes. Você pode desativar manualmente aqui, né, o que você quiser. Por exemplo, se eu não quisesse que aparecesse o Flatpak, aí ele vai atualizar e aparecer só nativos e AUR. Ativando o modo simplificado, era para aparecer apenas os programas nativos. Bom, eu não sei o porquê que não funcionou isso aqui para mim, mas enfim, deve estar com algum probleminha, né, na aplicação dessa ferramenta. Mas a ideia dela é essa, que fique só os programas nativos. Eu, de modo geral, deixo isso aqui desabilitado. Acho que eu nem nunca tinha habilitado isso. E aí eu vou aproveitar aqui e mostrar como é que eu instalei o kernel Xamod V3. Eu simplesmente pesquisei aqui por Linux Xamod e procurei pelo pacote, né, que leva esse nome aqui no final, o X64V3. E aí eu instalei esses dois pacotes, então, né, que levam esse nome aqui no final. Um tem essa nomenclatura de headers e o outro não. Então, o processo de instalação desse kernel foi bastante simples. Eu simplesmente cliquei aqui, como qualquer outro programa, cliquei em instalar, coloquei a minha senha. Depois, quando apareceu o pop-up, cliquei em aplicar. Bom, nesse computador aqui, eu faço diversas coisas. Eu trabalho com ele, eu jogo com ele, né? Eu assisto séries com ele, como eu estava mostrando ali nos web apps. Então, para esses três propósitos, eu acho que o Big Linux está me suprindo bem. Em relação a jogos, né, que tem sido o foco do meu canal, eu tenho bastante vídeo testando o Big Linux em jogos, comparando o Big Linux com outras distribuições Linux também. Eu não tenho tido problema em conseguir jogar os jogos aqui. Basicamente, o que eu faço aqui, o que eu faria em qualquer outra distribuição Linux, né, foi ativar o Steam Play nas configurações e utilizar uma versão de Proton, né? E aí uma coisa legal é que o ProtonGE, por exemplo, que é um Proton que eu gosto de utilizar, já está na Big Store também. Então eu instalei lá pela Big Store. Então sempre quando tem atualização do ProtonGE, aparece uma atualização aqui no sistema. Não preciso ir lá no GitHub do ProtonGE para baixar novamente e colocar ele lá na pastinha da Steam. A experiência de jogar no Big Linux também é interessante porque os próprios desenvolvedores têm uma preocupação de tornar o Big Linux uma boa distribuição para jogos, né? Eu já fiz alguns vídeos comparando o Big Linux com outras distribuições que são mais voltadas para jogos ou que são mais conhecidas mesmo por desempenharem bem em jogos. E o Big Linux, como vocês podem ver, né, nos testes, está batendo de frente aí com essas principais distribuições. Recentemente teve uma atualização que visava melhorar o desempenho do Big Linux com o KDE, inclusive para tentar equiparar ao Big Linux com GNOME e com o Wayland, porque eu também tenho um vídeo testando, né, as duas interfaces aqui no Big Linux, e com o GNOME e o Wayland acabava se saindo melhor nos jogos. Eu ainda não consegui fazer um vídeo só falando dessa atualização e fazendo de novo esse comparativo aqui para a gente ver se realmente teve diferença. Eu ainda vou fazer esse vídeo, mas só estou comentando porque eu acho muito legal pensar que os desenvolvedores estão empenhados nisso também. Bom, além de jogar, eu utilizo aqui o Kdenlive para editar os vídeos para o canal. E pensando no sentido de trabalho, né, eu utilizo bastante o Zoom, o Google Meet e o próprio Jitsi para fazer videochamadas.
Esses 3 programas funcionam tranquilamente aqui. Eu não tive mais o problema, porque no primeiro vídeo que eu fiz de review, eu tinha comentado que umas 2 vezes tinha acontecido de ter um probleminha de troca do dispositivo de áudio durante uma videochamada que eu tava, e aí o meu áudio ia cortando, né? Mas isso nunca mais aconteceu, então eu tenho utilizado tranquilamente esses serviços. Eu também utilizo bastante o LibreOffice, principalmente o Writer, né, que eu uso para escrever, e também uso aqui a planilha, né, do LibreOffice para poder acompanhar, principalmente orçamento pessoal, esse tipo de coisa. Eu gosto bastante também do Ocular, que é o leitor de PDF, porque ele tem ferramentas interessantes de marcação e edição. Vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu consigo, né, fazer a marcação aqui desse texto com essa ferramenta aqui, e eu posso, aqui uma ferramenta de edição, né, do próprio Ocular, eu posso ocultar e aí, enfim, ficar só aqui no modo de navegação, de seleção de texto. Eu acho bem interessante, dá para deixar comentários também, colocar várias notas, várias coisas que podem ser relevantes aí no momento que você precisa estudar, né, se deter com mais atenção a um texto. E aí, aproveitando, né, vou falar de uma outra ferramenta que é do próprio Big Linux, que é muito bacana. Se vocês notarem, esse PDF aqui, ele é um PDF de um livro digitalizado, né? Mas olha só, eu consigo fazer marcação nele, eu também consigo pesquisar. Se eu der aqui um Ctrl F para abrir a opção de pesquisa, e eu, por exemplo, vou pesquisar aqui a palavra definição. Olha só, tá vendo que ele localiza a palavra? Isso é possível por conta de uma ferramenta do Big Linux chamado OCR para PDF digitalizado. Eu vou mostrar aqui para vocês que é uma ferramenta muito interessante. Ela fica aqui em utilitários, essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, no momento que eu clico nela, ela já abre aqui a opção para eu escolher um arquivo em PDF, que aí no caso tem que ser um PDF que também foi digitalizado, como esse daqui que eu estou mostrando para vocês. No momento que você escolhe esse PDF, o programa vai fazer uma leitura dessas imagens e vai transformar essas imagens em texto. Então fica um documento possível de se editar, né? Um documento possível aí de fazer as pesquisas de palavras. Depois que você seleciona o arquivo, ele abre essa outra janelinha que você vai selecionar o idioma do PDF. Por exemplo, eu já fiz esse processo com um PDF que estava em espanhol, e aí eu troquei aqui o idioma para espanhol. E aí você pode mexer também aqui na opção de qualidade. Eu costumo deixar no econômico mesmo. Então essa é uma ferramenta muito bacana, inclusive hoje mesmo, né, um dos devs aí do Big Linux comentou que para poder usar essa ferramenta, não necessariamente você precisa abrir aqui no menu, basta você ir lá na pastinha onde está o seu arquivo em PDF, clicar com o botão direito e aí vai aparecer a opção de você utilizar esse programa. Então é um jeito bastante prático de fazer uso dessa ferramenta de OCR. Recentemente eu tive um probleminha aqui no Big Linux, mas eu descobri que na verdade era um problema nas memórias RAM. O que acontecia era basicamente o seguinte: no momento que eu inicializava aqui o sistema, depois de colocar a senha, tudo ficava travado, eu não conseguia logo de imediato clicar num programa ou clicar com o botão direito do mouse. Ficava por alguns segundos tudo travado e aí sim depois eu podia utilizar. E aí acontecia eventualmente, e principalmente quando eu estava com o LibreOffice aberto, vamos supor, se eu abrisse o LibreOffice e fosse clicar no menu de pesquisa. Quando eu clicava aqui, também travava tudo e aí eu precisava reiniciar o computador no botão do gabinete. Eu comecei a achar que talvez fosse algum problema com o próprio LibreOffice, mas eu não tinha encontrado nenhum tipo de reclamação, né, nenhum tipo de notificação desse problema, não só no fórum do Big Linux ou no Telegram do Big Linux, mas no próprio fórum do LibreOffice. E aí eu comecei a estranhar, falei, então será que é alguma questão com o próprio Big Linux? E aí também conversando com algumas pessoas, ninguém estava tendo esse tipo de problema, e aí eu decidi fazer um teste então de memória RAM. Para fazer o teste de memória RAM, eu utilizei o próprio pendrive bootável do Big Linux, e aí lá nas opções de GRUB, em vez de selecionar uma das opções para inicializar o modo live, eu coloquei lá a opção de testar a memória RAM. E aí eu descobri que a memória RAM estava com 2 erros, né? Por isso provavelmente que eu estava tendo esses problemas de travamento. Mas bastou eu ir lá na BIOS da minha placa-mãe, aí eu fiz um underclock da frequência da minha memória RAM, porque ela estava com overclock, né? Então na verdade eu só voltei o clock para o padrão. E aí parou de ter esse problema.
Bom, eu acho que é basicamente isso que eu tenho para dizer, né? De modo geral, das coisas que eu mais gosto, né, que mais facilitaram aqui a minha vida no mundo Linux, pensando no Big Linux, eu acho que está em principal aí os programas do próprio Big Linux. Como a Big Store, né, por ser uma loja que tem muitos pacotes, muitos programas, então é muito fácil de encontrar as coisas que eu preciso utilizar no meu cotidiano. A central de controle que me ajuda bastante, facilita bastante quando eu quero confirmar alguma informação do sistema. A ferramenta de Web Apps e essa ferramenta que eu citei agora de OCR para PDF. Então, para as coisas que eu uso, né, para o uso que eu faço do sistema, seja para lazer ou para trabalho, o Big Linux tem suprido muito bem. E aí eu acho que o fato do Big Linux trazer o KDE, né, como interface principal, no começo era uma coisa que eu não gostava muito, né? Eu lembro até que eu comentei no outro vídeo de que eu utilizava uma interface do Big Linux que era mais parecida com GNOME, que era essa NextG, se eu não me engano. Com o passar do tempo, eu me familiarizei bastante com o KDE, acho que o KDE tem melhorado também bastante, não só as modificações que o próprio Big Linux faz no KDE, mas eu acho que também o próprio desenvolvimento do KDE está muito melhor do que 1 ano e 4 meses atrás. Então hoje, já por estar bastante adaptado ao KDE, eu acho que na verdade até teria dificuldade de sair do KDE para usar outra interface gráfica. Mas aí vem mais uma notícia interessante, né? Eu já havia comentado num outro vídeo, mas eu acho que é importante falar disso de novo, que o Big Linux lançou o Big Linux Community, né? Que basicamente são as pessoas, né, a própria comunidade, pensando o Big Linux em outras interfaces gráficas. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Big Linux com GNOME, que eu acho que é uma das interfaces que está mais pronta já para uso. A gente tem com XFCE, LXQT, entre outras coisas. E para testar, né, a ISO com essas interfaces, basta você acessar aqui o grupo e baixar essa ISO de desenvolvimento. E aí você vai conseguir testar, e você testando também ajuda bastante aqui o pessoal a desenvolver, né, e poder finalizar essas ISOs. Bom, eu acho que é isso para o vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida de utilização do Big Linux, e aí a gente vai conversando e a gente se vê no próximo vídeo.
Uma das outras coisas que eu também acho muito bacana no Big Linux é que a gente consegue se comunicar facilmente, né? Não só com os desenvolvedores, mas com a própria comunidade quando a gente precisa de ajuda, seja pelo fórum ou pelo grupo no Telegram.